falei que o terceiro episódio foi o melhor? Eu falei isso? Não, é porque eu ainda não havia assistido o quarto episódio de Chespirito Sem Querer Querendo. Que emocionante! Oi, você está no Pipoca Crítica, meu nome é Luciana Ligório, seja muito bem-vindo a este canal. Se você já está inscrito aqui, então muito obrigada pela sua parceria, viu? Agora, se você ainda não está inscrito nesse canal, vai lá, se inscreve, porque eu vou trazer novidades. E Chespirito Sem Querer Querendo, como é semanal, eu tô trazendo toda semana aqui, viu, galera? Um resumão e também contando pra vocês curiosidades e o que eu achei muito emocionante no episódio. Esse episódio foi simplesmente maravilhoso e a gente vai falar agora o porquê. Vem comigo. Gente, ele nasceu. O Chaves nasceu no quarto episódio. E junto com ele, todos os personagens que nós amamos, como a Chiquinha, o Seu Madruga, o Seu Barriga, né? A Dona Florinda, a Dona Clotilde e o Kiko. São os personagens que cresceram com a gente, né? A gente cresceu com eles, melhor dizendo. São personagens que a gente aprendeu a amar desde muito pequenos e rindo com eles, com piadas engraçadas e sem perder o brilho do brasileiro, mesmo não falando nenhum palavrão. Era um programa totalmente família. Desde que começou a criar os seus personagens, o Bolanhos sempre teve essa característica de, primeiro, não humilhar ninguém, e você percebe isso em todos os personagens que ele criou até o momento na série, e não... que fosse um programa que a família pudesse ver junto, sabe? Tanto que uma das vezes em que ele simplesmente pede demissão da emissora é porque o personagem dele, eles exigiram que ele fizesse piadas de mau gosto, falasse mal de outras comediantes, enfim. E ele não gostou nada disso e pediu pra sair. O Bolanhos criou personagens que fossem cativantes e que fossem assim pra atingir a qualquer idade. E isso, galera, é algo impressionante. Desde que o início da série, né, desde que ela começou, que a gente vem esperando, a gente que está acompanhando semanalmente, a aparição dos personagens da vila. Os personagens que, afinal, levaram ele para o mundo a ser conhecido. Bolanhos teve uma visão desse personagem e agora, nesse episódio, a gente viu como que, segundo o livro e segundo a série, ele começou a pensar nesses personagens através da experiência da própria vida dele. Um pneu estourou na BR. Pois é, acontece. Bom, mas prossigamos, né? O episódio sempre traz aquelas memórias e vai colocando os anos ali em que tudo tá acontecendo. 1936, o Bolanhos é de 25, né? 1936, ele já foi morar ali com uma tia dele, né? E essa tia dele ficou com ele por um tempo porque a mãe dele não tinha condição de criar todos juntos. Ela até fala, né, com ele, quando ele pergunta quanto tempo eu vou ficar lá até que eu tenha condições de cuidar de vocês todos juntos. Então ele foi ficar com uma tia nesse tempo. Durante esse período, ao que conta na história, ele ficou convivendo com vizinhos e enfim, pessoas que depois ele usou na construção desses personagens. O moço, Seu Barriga, que cobra o aluguel criado por ele, né? O moço de quem ele cobrava o aluguel na vila era o tio dele. Mas não, o tio dele não é o Seu Madruga. O Seu Madruga foi inspirado em um outro personagem, né, que ele viu vendendo balões no parque. Também nesse parque ele teve novamente a visão de a criação de um personagem que fosse criança, porque ele viu a filha dele brincando com um suspensório, assim, né? Quem não sabe, né, gente? E aí, aquela cena ali, eu já fiquei emocionada. Pra ser bem sincera, eu já emocionei na hora que eu vi o nome do episódio, que é Ninguém Tem Paciência Comigo. Caramba, gente. E sinceramente, durante todo o episódio, eu é que tava sem paciência com o cara lá da televisão, que tudo pra ele era ruim ou caro demais. Mas o dono da emissora começou a gostar da ideia quando ele começou a apresentar os personagens pra ele. Mas levou tempo, viu, pro Bolanhos conseguir convencer o pessoal a fazer uma vila, criar um cenário só para o Chaves. E ele empolgou muito quando ele disse que seria El Chavo del Ocho,
ou o Chaves do 8, que é o número do barril, mas também é o número do canal, né, gente? Que ele começou no canal 8. Nos outros vídeos eu até tinha falado, será que é Chavo del Ocho por causa do canal 8, onde ele começou? E sim, nesse episódio confirmou que sim, ele começou o Chaves ainda no canal 8. Embora ele tivesse altos e baixos lá nesse canal, né? Tinha sempre uma confusãozinha, uma briga, um trem, porque queriam mudar as coisas dele. Mas, inclusive, foi lá também que ele passou aperto para criar o Chapolin. E o nascimento do Chaves se deu por uma coisa muito básica: a saída de um personagem chamado Luiz Castanheda, que ele criou, né, para um outro ator, e esse ator foi para uma outra emissora, que já no episódio anterior, essa emissora já dizia que ia pegar todos os bons atores do canal 8. Então é tipo o Globo SBT aqui, né, galera? Que depois, na verdade, quem pegou muitos e muitos e muitos atores foi a Record, né? Pegou muitos atores da Globo. Mas deixa isso pra lá, vamos voltar pro caso aqui do Bolanhos. E então, mais uma vez, né, o Bolanhos teve que tirar um personagem da cartola, porque ele tinha perdido o personagem do Luiz Castanheda, né? Aí o que aconteceu? Quando ele começou a trabalhar esse personagem, gente, a série, ela tem um cuidado impressionante, assim, de te mostrar como que foi feito, como que a fórmula do sucesso nesse personagem foi algo assim. O Bolanhos escolheu cada um dos atores e atrizes. Ele fez questão que a maioria deles não fossem famosos, fossem atores assim, no início. O seu Barriga, por exemplo, era o Edgar Vivar, né? Ele era um comediante de TV, né? Fazia comerciais e tal. E assim foram nascendo os personagens de forma muito... Gente, com muito cuidado. O Bolanhos fez questão de escolher pessoas que tivessem a ver. O Kiko, por exemplo, que é um personagem que eu já disse pra vocês aqui, ele tem um nome, né, alterado, que é Marcos Barragán, mas na vida real ele chama Carlos Villagrán. Ele é um personagem que ele já fazia ventriloquismo. Então ele viu aquilo e falou assim, aí o cara fazia um negócio com as bochechas, assim, aí ele falou assim, aquilo que você faz com as bochechas é sensacional. Você já pensou em ser ator de televisão? E aí eles começaram a ter um cuidado especial. Até quando ele vai fazer a vila, né, quando ele cria a vila, quando ele pede para fazer o cenário, gente, é algo assim surreal de bom, sabe? Ele cria um cenário lá, ele pensa no lugar que ele viveu. E é engraçado também porque ele pensa em colocar um barril, né, como sendo a casa do Chaves, todo mundo sabe disso, enfim, né, Chavo del Ocho. E aí, quando ele pensa em colocar esse barril lá, ele lembra porque o filho dele no parque se escondeu em um tambor, né? Então, assim, você vai pegando os easter eggs, assim, o tempo todo, inclusive das falas, né? Foi sem querer querendo, ninguém tem paciência comigo. Os bordões dele vão nascendo ali, né? Então, é simplesmente emocionante. O episódio, ele foi algo assim. E durante todo o tempo ele vai lembrando dos anos, né, em que ele viveu com a tia. Ele foi muito bem tratado lá. Mas o Bolanhos em si, a tia dele não judiou dele, não teve nenhum problema pelas memórias dele ali. O tempo que ele morou com ela foi porque a mãe estava sem condição de cuidar dos filhos, né? E ele conheceu personagens, meninas como a Chiquinha, meninas como a Pati, o seu Barriga, né, o próprio Kiko, né, a Dona Florinda, que era uma mulher fofoqueira que tinha lá, e ele se inspirou nela. Então ele foi trazendo lembranças, vendo através dos seus filhos, das coisas que seus filhos faziam, né? Ai, mas isso... Gente, eu não sei, mas isso foi baseado no livro que o filho do Bolanhos escreveu. Então eu tô me baseando na série pra contar essa história, porque é o que eu vejo na série toda semana. Então não tem como ser diferente disso. E eu achei, assim, interessantíssimo. A atriz mais famosa que tinha lá era a que fazia a Dona Clotilde. A Chiquinha, a personagem da Maria Antonieta de las Nieves, era uma mulher
que fazia já umas pontas nos programas dele. Ele convidou ela para fazer umas pontas e já fazia lá quando era da época do Dr. Chapatin, chamava o Bom Cidadão, um programa e tal, mas eles não eram nenhum assim muito conhecidos. Mas o Bolanhos fazia questão de falar para eles que eles eram um grupo do estrelato, que eles iam fazer muito sucesso. Era bem profético, né, gente? Porque isso realmente aconteceu. E como a série é sobre a vida do Bolanhos, ela também fala de alguns problemas que ele tinha, né, gente? Porque imagina que você trabalhar com um monte de gente, com cabeças diferentes, pensamentos diferentes, desejos diferentes, e isso uma hora, em qualquer lugar, né, do mundo corporativo ou no mundo da arte, enfim, isso acontece, né? E ali, aí voltando para 1978, que foi quando eles gravaram aquele episódio de Acapulco, né, os episódios de Acapulco, no hotel e tudo mais, a gente percebe que já, infelizmente, começa a ter uma rachadura. Primeiro, lá no segundo episódio, a gente viu que o personagem que faz o Kiko, ele já começou a querer montar um novo grupo, e ele já começou a chamar o Seu Madruga, enfim, né, para trabalhar com ele. E o Seu Madruga falou: olha, eu não vou abandonar o Bolanhos, eu não vou sair, não é assim que funciona para mim. Mas ele já começa com aquilo. Aí nesse episódio a gente traz um pouco mais do Kiko, do Barragán, né, sendo um cara inconveniente em algumas situações, em algumas questões. A gente percebe que ao conhecer a Florinda Mesa, que aqui é interpretada com o nome de Margarita Ruiz, ela, na hora que conheceu ela, já bateu o olho nele, já sentiu alguma coisa, gente. Mas não aconteceu nada por muito tempo, né? Por muito tempo. Quando eles estão em 1978, ali tá à beira de acontecer já. Como eu disse pra vocês lá no episódio 2 também, o irmão dele chega a chamar a atenção dele, fala: olha, você é casado, ela tá noiva, isso não vai prestar. E não, nessa época ela tava noiva do cara que era tipo produtor, assim. Ele decidia como que ia ser montado, o que ia ser escrito, enfim. E ela tá noiva desse cara. E esse cara também começa a perceber que os dois estão com troca de olhares, algumas coisas. A Graciela, que era a esposa dele ainda, nessa época, já tá também com uma pulga atrás da orelha, por aqui, que essa mulher já não tá aguentando mais. E tudo que a mulher abre a boca, ela vê como, assim, antipatia. Mulher sabe, né, gente? Você que é mulher sabe, né? Quando tem alguma coisa errada, fala, seu sentido na hora ali. Então ela também percebe isso, e a gente vê que o Kiko já tá querendo causar uma rachadura. Olha, quiseram colocar ele como um vilão, não vi dessa forma, tá? Talvez quiser. Porque parece que o Carlos Villagrán é um cara que arrumou muita briga mesmo com o Bolanhos por causa desse personagem, o Kiko, que ele fala que era dele, mas até o momento a gente não sabe, não. Ele era um cara que trabalhava com ventriloquismo, né? Ele era um boneco. Gente, ele não era ventríloco, ele era o boneco do ventríloco, entendeu? Pois é. Eles fingiam que era um ventriloquismo, mas ele era um boneco do ventríloco. Aí o que acontece? Ele já tá começando a ser um cara assim chato. Ele é um cara chato também. Então, aí a gente não sabe ainda o que aconteceu depois de Acapulco. E essa é a história que ainda a gente vai ver nos próximos episódios. Mas esse focou no fato de o Chaves ter aparecido, né? E como que ele nasceu, como que aconteceu o Chaves, a construção desse personagem, que fez muito mais sucesso do que os outros personagens que ele já tinha, como o Chapolin, o Dr. Chapatin, né? Então, por quê? Era um personagem destinado não só à família. A TV muitas vezes fala: mas vai ser uma coisa para criança, a gente não faz coisa para criança. E ele falou: não, vai atingir crianças também. Mas a Vila do Chaves é sobre a vida no cotidiano. Como que você vê, entendeu? É sobre a vida no cotidiano, é sobre como nós convivemos com os nossos vizinhos, com os nossos amigos, com os nossos parentes, com as pessoas. Então, é por isso que o Chaves conquista tanta gente, porque ele traz momentos em que realmente eram vivenciados, né? Essa geração de hoje, essa que vem aí, não vai saber o que é a gente brincar na rua, brincar de bodoca, brincar de amarelinha, brigar com os amigos e voltar ao normal como se fosse algo natural, assim, como se nada tivesse acontecido, né? A nossa geração tinha muito disso. Eu, pelo menos, brinquei muito na rua, né? Então,
E isso fez com que a gente desenvolvesse vou falar assim, o psicossocial, né? A gente desenvolvesse o nosso social mais fácil do que essa geração de hoje. Porque essa geração de hoje tem essa aversão a gente, né? Porque não teve isso desde criança, não tem, essa geração de hoje não tem muitos irmãos, não tem muitos primos, não tem. Então essa geração é a geração que tem uma bateria social baixa, porque ela não teve esse convívio, talvez na escola, 4 horas ali, mas aí eu ainda saía da escola. Se você viveu isso, deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Você viveu isso também? Você saía da escola, tinha seus amigos da escola, tinha seus amigos da rua, né? E eu tinha muitos amigos da rua, gente. A gente vivia na rua. Eu ainda tive a sorte de ter as minhas 4 primas morando comigo no mesmo lote. O meu primo Cristiano cresceu comigo. Então, assim, desde criancinha, aí veio Michele, os filhos da minha tia Marli, os filhos da minha tia Vera, os filhos da minha tia Graça. Gente, e era muita criança na mesma época, né? Então, assim, uma tinha 4, outra tinha 3, outra tinha 3 de novo, a outra tinha 4 e minha mãe tinha 3. Então, a gente cresceu. Além dos irmãos, a gente cresceu com muito primo, a gente cresceu tendo que dividir, a gente cresceu tendo que compartilhar e a gente cresceu tendo que vivenciar coisas que as crianças de hoje, infelizmente, não vão vivenciar. É mágico ver o Chaves e saber que realmente a gente teve uma vida boa, né? Saber que a gente realmente teve, a gente viveu aquela construção e por isso que a gente é tão apaixonado por ele. É isso, galera. Se inscreve no canal, que aqui a gente vai trazer novidades toda semana.